Sony trouxe tudo, fiel, dessa auditoria que foi feita dentro do Corinthians por dois funcionários que apontou desvio de materiais esportivos e tudo indica que o centro, comandante de toda essa operação de prejuízo milionário e mais uma polêmica dentro do Corinthians é o senhor Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians. Vessone trouxe detalhes da auditoria que foi feita, inclusive trouxe print aqui de cada ponto que foi analisado na auditoria, todos os prejuízos, todas as provas encontradas e vazou bastidores dessa investigação que está acontecendo no Corinthians. Mais uma bomba, a gente vai trazer tudo no vídeo agora. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, já deixa sua opinião aqui nos comentários. Vice-presidente do Corinthians roubando o Corinthians, fiel. Vamos pro vídeo. Inversa. Informação importante do site Meu Timão, questões do Corinthians com a Nike, quer dizer, do Corinthians com a Nike não, de mau uso dos uniformes, desvio, é um negócio escabroso, mais um, né? E aí? Surreal, não, gente? Pois é, na verdade a Nike não tem nada a ver com isso, pelo contrário, ela está sendo lesada, bastante prejudicada com a quantidade de materiais que ela fornece e ou não usa, ou usa mais do que deveria, enfim. A gente vai ter uma tela aí com as inúmeras irregularidades. Então, assim, uma auditoria feita por dois funcionários, uma auditoria técnica, levantou apenas esses probleminhas aí, pouquinha coisa. Alguns dos problemas que foram encontrados, é um relatório de quase 100 páginas, um relatório técnico muito bem detalhado, que tem muita coisa, como está aí na tela, algumas dessas situações que foram verificadas por essa auditoria. Eu espero que as duas pessoas que fizeram o relatório, essas pessoas sejam protegidas pelo presidente Osmar Stabile, porque a gente sabe como é esse tipo de pressão interna em clube social, em clube associativo. Normalmente essas pessoas costumam a ter uma pressão muito forte em cima delas quando levantam esse tipo de situação. Aliás, uma delas, que é o Marcelo Munhoz, que é o chefe do TI, quando levantou algumas irregularidades na venda de ingressos pelo sistema do fiel torcedor, ele acabou sendo mandado embora pelo Augusto, que não gostou nada da maneira que o funcionário se portou ao levantar todos os problemas. Então a saída na época foi mandar o Marcelo Munhoz embora. Ele foi recontratado pelo Osmar Stabile e aí o Osmar pediu, tem essa situação toda dos uniformes desde o ano passado, queria que você levantasse, e esse relatório foi feito, essa auditoria foi feita e apontou todos esses problemas aí. A cereja do bolo não está nem aí, e eu vou falar para vocês, foi num jogo de setembro, Corinthians e Fluminense, quando o Corinthians, por falta de planejamento e tudo mais, percebeu antes do jogo contra o Fluminense que não teria uniforme branco à disposição. O Corinthians, então, na véspera, liga para a diretoria do Fluminense, está no relatório isso, liga para a diretoria e fala, por favor, eu preciso que vocês joguem com branco, porque eu vou ter que jogar com preto. E aí, na época, eu me lembro que rolou o jogo e eu falei, mas por que o Fluminense não está de tricolor, tá de branco, o Corinthians também tá de preto, mas normalmente quando os dois jogam é o Fluminense tricolor e o Corinthians de branco. E aquilo ficou na minha cabeça, porque eu achei estranho, mas sei lá, aconteceu. O Fluminense pediu, superstição. Superstição, qualquer coisa me veio na minha cabeça, mas eu estranhei na época. E aí o relatório diz que foi o Corinthians que não teria uniforme branco, não tinha um planejamento para ter a quantidade de uniforme branco. Então, e aí solicita que o Fluminense jogue de coisa. Dentro dessa situação toda, desse relatório todo, coloca um personagem ali central, que é o vice-presidente, o Armando Mendonça, porque ele é apontado ali como um responsável por fazer as diretrizes e tudo mais, de divisão, de fiscalização. Só que, ao mesmo tempo, ele é colocado ali como alguém que solicita material, chegou a pegar mais de 100 materiais esportivos e isso está sendo agora o atual vice-presidente de investigação. Ele, em nota oficial, para dar o outro lado, ele nega qualquer tipo de irregularidade, diz que, pelo contrário, quando ele pegou ali, viu que estava uma bagunça tremenda, ainda na gestão do Augusto, ele se coloca à disposição para fazer o filtro e para ter um sistema de controle maior. Então ele passou a ser o responsável por esse controle maior e agora a auditoria e o relatório diz isso ao contrário.
No relatório também diz que durante as oitivas, enfim, que estava sendo feito por esses 2 funcionários que estavam autorizados pelo presidente a fazer exatamente esse trabalho, teve uma reunião com o representante da Nike, que vive no CT e vive no Parque São Jorge, porque ele é o representante da Nike, que tudo que você precisa, você solicita a ele, e estava tendo uma oitiva para saber dele, quais eram os processos e tal, e que o vice-presidente, inclusive, está no relatório dessa auditoria, teria entrado na sala com palavras ali palavras mais fortes, enfim, em tons ameaçador e tudo mais, e que aí a reunião até teve que ser paralisada e voltou a acontecer em outros dias. Então o vice-presidente está nesse relatório de maneira bem incisiva mesmo, a sua presença, tudo que é feito com parte dos uniformes, mais de 100 teria sido deslocado ali a pedido dele, depois uma outra carga de 19 que teria um patch diferente que estava no canto, ele também solicitou, mas depois dessolicitou quando isso daí veio à tona, enfim, ele está no centro das atenções e eu repito, o lado dele na nota oficial dele diz que não tem nada a ver com isso, que as acusações são completamente infundadas, que ele, pelo contrário, ele entrou no processo para tentar reorganizar uma situação. Mas a verdade é que com aquela tela ali você percebe 6 milhões que não são colocados no sistema, que você recebe de material, não são colocados no sistema. Você gasta quase 300% a mais de dinheiro do que está acordado. Você tem que ter 4 milhões de material desportivo, você gasta 23. Você gasta 24% de material a mais, você recebe do que recebeu no ano passado. Tem funcionário, tá lá no relatório, inclusive com a prova, porque tem o Pix, pegaram o cara e falaram, é verdade que você tem camisa aí vendendo, funcionário do clube vendendo os uniformes dentro do Parque São Jorge. E aí, para provar, comprar o uniforme por R$150 um, R$300 2 uniformes ali. Então tem o Pix do cara lá, tem o print do depósito que foi feito para comprar. Era a auditoria trabalhando, o cara não sabia e esse funcionário foi pego aí em flagrante, enfim, o que eu espero é que a partir de agora, de um relatório como esse, repito, bastante detalhado, bastante técnico, primeiro que quem fez o relatório não seja perseguido, nada, que o presidente o apoie esses 2 funcionários. Segundo, que os envolvidos todos sejam, a culpa está ali, o relatório está feito, que essas pessoas, claro, sejam ouvidas, tenham direito ao outro lado, mas que isso não pode ficar assim. É por isso que o Corinthians chegou na situação que está, porque vai deixando tudo para baixo do tapete e não pode ser assim. Era desde lá de trás, com várias outras coisas, até agora não tem uma punição para cartão de crédito, teve ex-presidente que teve a conta reprovada pelo Conselho Deliberativo, não, deixa quieto, já trocou o presidente, vamos passar, e põe debaixo do tapete. Então, essa impunidade que rola solta internamente é o que faz eu falar aqui que o modelo associativo não tem mais solução. O Corinthians precisa de um novo modelo de gestão, de governança, e não vai ser com essas pessoas nesse modelo que o clube vai sair dessa situação por uma situação melhor. Ou o Corinthians e as pessoas lá de dentro têm essa noção de que esse modelo associativo, esse modelo de governança não dá mais, não tem mais como, por casos como esse, por exemplo, que a gente vê. Isso é um escândalo para mim, enfim. É completamente lamentável. Cara, isso é caso de polícia, né? Exato, tem 2 artigos aqui. Né? 2 artigos no mínimo que a gente pode dizer. Se ele conseguiu os uniformes através de outro, já é formação de quadrilha, certo? O segundo é apropriação indébita até furto, porque não houve violência, né? Uhum. E aí você vende os uniformes dentro do clube. O funcionário, cara, é assim. Aí a gente fala de. Eu entendo a fala do Vessa, tem que mudar isso aí, tem que virar SAF e tal. Mas o Corinthians não virou o estado que está porque é o modelo associativo. Não foi por causa do modelo associativo, foi por causa das pessoas que lá estavam e que levaram o Corinthians nesse buraco aí. Cara, se a gente for fazer a conta, lembra do negócio dos ingressos, que não tinha ingresso à venda? Agora mais 6 milhões, mais 8 ali, mais 9, mais um cadala no cartão de crédito, mais uma picanha. Mas, cara, você não chega a quase dinheiro 10 bi de dívida só com erros administrativos. É isso, tal, entendeu? Assim, não é só contratando o jogador errado. Isso, nenhuma empresa chega a 3 bilhões de dívida se não tiver
eu só errei, viu, administrativamente. Não me É parece. um ralo, meu irmão. É um ralaço. Mas é aquela coisa que a gente fala, né? É uma entidade que é uma potência que arrecada 1 bilhão por mês, por ano, mas ela é controlada por gente que não tem nem a venda na esquina para administrar, e administra, né? É a turminha lá, mas daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo, que é mais ou menos parecido, né, Arnaldo? Parecido. Não, mas calma, né? Pô, aí também já é de... Claro, não, eu tô falando assim... Cara, até o uniforme, é um negócio, ralo. Quando você chega no uniforme, você chegou cara, agora vamos fazer a rapa aqui no É que for isso, possível. daqui a pouco é luz, energia, lâmpada. Sim. Mas diga lá, Arnaldo. Eu acho que vai ser até inevitável a comparação, ou as comparações, às vésperas de mais um clássico entre eles, quando a gente vê a distância, né? E o São Paulo, ele não tem atualmente, esses escândalos, mas ele também patina muito, né? Estava até vendo postagens lá do modelo associativo do Júlio Casares falando para os seus associados lá, para os sócios do clube, para os conselheiros, é bem parecido isso. E acho que a questão aí, né, Tironi, a gente não falou, deixou passar isso, a informação dos nossos colegas que cobrem o Santos é que o que o Santos tem a ver com a história? Porque o Santos também, assim como o São Paulo e Corinthians, é uma bagunça completa. Que a família do Neymar comprou a marca Pelé. Isso. Né? Que é uma coisa simbólica, né? Muito forte, né? Se eu for reparar, né? A família do Neymar comprou a marca Pelé. Que também, marca Pelé, foi sendo também comercialmente desgastada nos últimos anos. Mas dá para imaginar que o Santos... Dá para agora, cada vez mais, sacar que a família Neymar está comprando tudo no Santos, certo? Ela participa do projeto do novo estádio, Cubatão, ela participa da confecção desse time, da reforma do CT. A reforma da Vila. Só que o Corinthians não tem um Neymar, nem o São Paulo tem um Neymar, né? Como o Cruzeiro teve o Ronaldo. Então, tipo, é um jogador, uma família milionário que tem alguma ligação com o clube, mas mesmo assim não é uma garantia. O Ronaldo fez um trabalho no Cruzeiro e quando viu a possibilidade de vender, revendeu. Então a gente fica imaginando milionários possíveis, SAF, não é tão simples. Nem de aparecer para o São Paulo, nem de aparecer para o Corinthians. Uma hora você precisa pelo menos estancar, até para essa venda, se for feita a venda, ser mais viável. Né? Ser viável. E não se entregar a preço de banana. Porque daqui a pouco, mesmo se o Corinthians for vender, ele vai ser vendido a preço de banana. Porque vai de um tamanho desse tamanho, desse rumo, né? Você vai vendo aqui, vai tentando tapar o buraco aqui. Agora, Vessa, quais são os próximos passos? Bom, apontaram esse negócio, vão fazer o quê? Agora precisa haver movimento primeiro interno. Lembrando que esse lance do desvio de material já tem um inquérito aberto, Polícia Civil, isso lá atrás. Então eu nem tenho muito atualizado como está esse inquérito. A partir de um relatório como esse, comissões de justiça lá do Conselho, presidente do Conselho Deliberativo, a própria diretoria, Osmar, tem que dar um jeito agora nisso. Quais os próximos passos? Vai afastar? O funcionário que foi pego lá vendendo deveria ser mandado embora ontem, no mesmo dia. Fez o Pix, caiu na conta do cara, o cara entregou a camisa, valeu, amigão. Acabei de descobrir aqui que está fora. Eu espero que ele já tenha, esse funcionário até ter sido mandado embora. Aí tem que ver essa situação agora do vice-presidente, como que tá, ele ainda não se pronunciou. Precisava falar mais, acho que tem que aparecer, dar entrevista, se explicar também, ele está muito quieto até agora. Então, porque senão, ou o mínimo se afasta, até que as investigações continuem, enfim, e andem, então ele pede o afastamento, não sei. Mas não dá para ficar assim. Enquanto lá dentro parece essa inércia e tudo mais, a Gaviões, por exemplo, anunciou que vai quarta-feira agora reunir com o pessoal, com os seus associados. Já foi todo o conselho da Gaviões com a Safiel e agora os associados. Você que é associado, mora em qualquer bairro de cidade, vai lá na quadra, o pessoal da Safiel vai estar lá tirando nossas dúvidas e tal. Ou seja, os caras estão tentando, a Gaviões está tentando fazer uma coisa que é ir para frente, buscar uma solução
Pode não ser a ideal. Cadê? Vamos lá, vamos embora. A Gaviões está tentando. No final de semana, levou uma carta lá, entregou na mão de cada conselheiro que eles encontraram. Os caras foram lá em 8, 10 caras. Via lá, tinha um conselheiro. Tá aqui, amigão. É o seguinte: vocês têm até dia 22 para achar uma solução, se tranquem numa porta, achem uma solução e traga pra gente. Nós estamos dando ultimato aqui para vocês. E foram lá em cada um dos conselheiros, um na bote, outro na quadra, outro na churrasqueira, ia lá e entregava o papel. Tá aqui, ó, vocês têm até o dia 22, se reúnem entre vocês, achem uma solução pro nosso Corinthians. Então, ou seja, a Gaviões está tentando fazer um processo de buscar a solução 1000 vezes mais do que qualquer conselheiro que está no clube. Assim, é inacreditável. Mas os caras seguem lá como os músicos do Titanic, tocando a música e esperando o barco afundar. É inacreditável, né, Fiel? É inacreditável a gente pensar que agora que tirou, veio o Andrés, do Ilho, Augusto Melo empichado, agora o vice-presidente do Corinthians, suspeito de ser o grande comandante desse BO de desvio de materiais esportivos do Corinthians. Você vê ali 300% a mais de gastos com materiais esportivos do que deveria ter de gasto no contrato ali, contratualmente com a Nike. Vendendo os materiais dentro do próprio clube. Tem Pix, tem print dessas vendas. É inacreditável a situação que o Corinthians chegou. E a Gaviões aí dando um ultimato. Ultimato, cara a cara com cada conselheiro que eles encontraram, dando ultimato. Até tal data, vocês não querem aprovar essa Fiel, vocês não querem colocar direito a voto para a Fiel torcida, vocês não querem fazer nada. Mas até agora, não trazem uma solução também, então deu ultimato. Ou vocês trazem uma solução, ou colocam esses projetos para frente. É uma vergonha. Deixa a sua opinião aí nos comentários, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. A gente vai trazer para vocês aqui o que vai desenrolar dessa nova investigação. Meu Deus do céu, até o próximo vídeo, Fiel. Valeu!